Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e você pode escolher qual você quer, hein? O branco ao leite, o mais escurinho ou o mais escurão, hein? Ou você quer nibs ou você quer pó? Porque hoje a gente está falando sobre ele, né? O grande rei da parada aqui, que é o cacau. Os benefícios a gente vai conhecer agora, nesse momento. Mas antes eu quero perguntar uma coisa para você, Bruna. A gente tem uma tabelinha aqui. Então a gente começa com esse que tá bem escuro. Olha só, gente. Tô quase morrendo para fazer esse programa hoje, viu? Tá aqui, ó. Esse bem escuro. Aí a gente tem um menos escuro. Temos também esse aqui que dá para ver na cara, que é o ao leite. E o branco. A pergunta que não quer calar para uma pessoa que sempre gostou na vida, na fase de infância, de chocolate branco. Esse chocolate, ele tem cacau? Não tem. Na verdade, ele só tem a manteiga do cacau, que é a gordura que vem do cacau e ainda acrescida de mais gordura. Então, não é aí, nesse chocolate, que a gente consegue os benefícios do cacau, né? Então, ele nem tá na categoria mesmo de ser um chocolate bom e tudo mais. Então, a gente não deve consumir chocolate branco? Não. O ideal é que não tenha esse consumo. Inclusive, quando a gente pensa nessa questão dos benefícios do cacau, não é nele que a gente vai buscar. Perfeito. Sempre no mais amargo, que é o mais escuro. Que é o mais escuro. Isso. Por exemplo, esse aqui, o ao leite, né? Que todo mundo consome, é muito comum a gente ver todo mundo pegar o ao leite. Ele tem cacau? Ele tem, numa proporção menor que o chocolate amargo. Para ele ser considerado um chocolate ao leite, ele tem que ter ali mais ou menos entre 40% e 50% mais ou menos de cacau, depende, tá? Inclusive no Brasil, é diferente a composição do chocolate do que fora do país, cada país tem a sua legislação, mas daí ele já tem outros componentes. Então ele tem manteiga, ele tem leite, ele tem outros tipos de gordura e por aí vai agregando mais ingredientes. Quanto mais escuro, mais puro. E quando a gente fala mais puro, é maior o teor de cacau, mais massa de cacau. Perfeito. Aí a gente vê também nas gôndolas do mercado, chocolate 50%, chocolate o cacau 70%, 80%, até chegar ao 100%, né? Que tem um valor agregado, todo mundo sabe, alto, né? O chocolate 100% cacau, ele não é um chocolate barato, né? Mas esse é o que a gente deve consumir, acima de 70%? Isso. Eu costumo, na prática, né, do consultório, sempre pedir aos pacientes que usem pelo menos acima de 70%. Numa quantidade moderada, lógico, a gente tem que falar sobre isso também, porque tudo, né, faz bem, mas tem que ter equilíbrio no consumo. Mas 70%, 80%, 90% ou 100% cacau ou as outras opções ali que também tem o cacau disponível. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar também da ingestão, né? Doutor, por que o cacau faz bem para o coração? Bom, como eu disse na chamada, né, o cacau ele está no ranking de um dos alimentos funcionais com maior potencial de antioxidação, com maior quantidade de antioxidantes. Né? Quando nós falamos de antioxidantes, estamos falando numa gama de fitoterápicos, né, de nutrientes que possam, de fato, conferir uma qualidade de vida, uma longevidade, a prevenção de doenças cardiovasculares. Dentre esses antioxidantes, citamos os polifenóis, né? E dentre os polifenóis, temos as classes dos chamados flavonoides, como a gente acabou comentando no início do programa. Existem alguns trabalhos na literatura, dentre eles um dos mais famosos, foi um publicado numa revista inglesa por mais de 16 anos, com mulheres na pós-menopausa, né, que é aquele período onde as mulheres param de menstruar, onde aumentam-se os riscos para desenvolver algumas doenças, como, por exemplo, até mesmo as doenças cardiovasculares. E esse estudo nos trouxe que as mulheres que têm uma maior ingestão de antioxidantes, né, e dentre eles coloca o cacau na mesa no dia a dia como alimento, elas tinham uma diminuição acentuada de doenças cardiovasculares. Eu acho que conforme a gente for conversando ao longo do programa, a gente pode estar extenuando um pouquinho mais a respeito desses antioxidantes, né? Mas, a grosso modo, o cacau, principalmente o flavonoide, ele diminui a agregação plaquetária, né? Que fica ali naquela região do endotélio, que é a região mais fina do vaso. E lembrando que as doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, elas não são causadas pela gordura. Elas são causadas pela oxidação da gordura, dependendo da densidade da gordura. Se tratando de um alimento antioxidante, vai diminuir, por conseguinte, a oxidação desse colesterol no interior do endotélio e, por conseguinte, vai diminuir
a probabilidade de doenças cardiovasculares. Que maravilha, gente. Tem um estudo aí, o doutor falou também, e a gente pesquisou, tem um estudo na Universidade da Suécia que demonstra aí que o cacau pode ser usado no tratamento e controle de ataques cardíacos e hipertensão, porque tem as propriedades que é a catequinas e a procianidinas. Gente, é um nome complicado. Procianidinas. Que são super antioxidantes, é isso mesmo? Com certeza. Então, é comprovado, ele vai ajudar nessa questão da hipertensão, ele pode reduzir pressão arterial, por exemplo, doutor? Esse estudo que você está citando, eu conheço, tá? Ele nos traz que as epicatequinas, as catequinas... Peraí, volta. Como que é? Epicatequinas... Epicatequinas. E catequinas, tá, né? São exemplos aí de antioxidantes, de polifenóis. Eles nos mostram que esses antioxidantes, eles atuam aumentando a nossa produção endógena de óxido nítrico, né? O óxido nítrico, ele é um vasodilatador natural. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, uma hipertensa, nós sabemos que quanto maior a probabilidade, a complacência da artéria dela em vasodilatar, nós conseguimos diminuir a pressão daquela região e, por conseguinte, diminuir a pressão arterial. Né? Existem outros trabalhos que demonstram que eles também atuam através de uma enzima. Eu vou começar a falar grego aqui para vocês, mas vou tentar resumir. É uma enzima chamada ECA, né? É uma enzima conversora de angiotensina, que, por conseguinte, essa angiotensina contribui com o influxo ou a saída de cálcio e potássio, principalmente de cálcio e sódio, no interior dos vasos. Agora, para a gente aproveitar, Bruna, todos esses benefícios desse fruto do cacau, como que deve ser a ingestão? Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas hoje a gente fala em mais ou menos se eu for pensar no chocolate, não mais do que 25 a 30 gramas ao dia. Então, é diferente essa recomendação de 30 gramas da pessoa ir comprar uma barra de chocolate e comer durante o dia. Então, a gente tem que pensar nessa questão da quantidade, do equilíbrio. E depois, os outros derivados do cacau, o cacau em pó ou nibs, eles podem ser acrescidos a preparações, né? Em uma colher de sobremesa, uma colher de sopa ao dia, mais ou menos, em preparações variadas, né? Ou frutas, ou iogurtes, batidas, enfim. Então, é uma forma de agregar um pouco mais de valor nutricional a determinadas preparações. Agora uma pergunta, chocolate e cacau é a mesma coisa? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque todo mundo acha, tô aqui com o meu cacau e tô comendo uma barra de chocolate. Gente, são alimentos completamente diferentes, doutor. Vamos explicar essa diferença? A diferença é grotesca, né? Como foi falado, nós temos aqui na mesa 4 tipos de chocolates, né? Temos o chocolate branco, que na minha opinião não deveria ser denominado de chocolate, né? Acredito que todo mundo aqui concorde com isso. Temos o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e o chocolate amargo. Né? O chocolate branco, ele contém na sua composição a manteiga de cacau. Né? Normalmente, a porcentagem de cacau, de manteiga, de antioxidantes e de cacau na própria manteiga é cerca de 4 a 5% de cacau, ou seja, quase nada. Né? Então, na minha opinião, não é considerado um chocolate. O chocolate ao leite, ele tem aproximadamente de 35% a 40% de cacau. Tá? Ele sim já contém cacau na sua composição, mas ele não é o cacau. Né? O chocolate, para ele trazer a textura, o sabor, a consistência, é preciso um jogo ali de ingredientes, de substâncias, para trazer um sabor agradável a todos. Conforme a quantidade de cacau, mais amargo vai ficando. O cacau, ele é amargo, né? Isso. O fruto é amargo, né? O chocolate meio amargo, ele já tem uma porcentagem maior de cacau, tá? Ele tem aproximadamente 65 a 70% de cacau. E o amargo, ele chega a 80, 90, até 100% de cacau. A gente sabe que essa questão de preço, como você disse no início do programa, ela é relativa, porque nós conseguimos encontrar chocolates caríssimos aí no mercado, mas que, na verdade, são lotados de gordura hidrogenada, de gordura trans. Elas contêm em sua composição ali alguns licores, né, que são ricos em alguns ingredientes que não são nada favoráveis aí à nossa saúde. Perfeito. Então, deu para entender a diferença? Chocolate não é cacau. Isso é muito legal, tá bom? Agora chegou a hora que a gente gosta, né? Porque o telefone começou a tocar, tem pergunta aqui. Eu quero mandar beijo para Sueli, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Minas Gerais, muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são demais, viu? Sueli de Jesus.
ó, bem instalado, fiz até barulho mesmo de propósito, que ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI. Muito obrigado por ajudar a gente a crescer a cada dia e fazer com que a gente coloque esse conteúdo de amor, de paz, de saúde para os 4 cantos do nosso país, tá bom? Beijo! Vai ligando, vai perguntando, que daqui a pouco congestiona e você sabe que tem presente para você no final do mês, tá bom? Vamos conversar com o Brasil, vamos ver de onde vem. É aqui de São Paulo. Beijo, São Paulo, minha terra. Saudade aí, viu? Luísa Andrade. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Ela pergunta aqui, ó, estou grávida e gostaria de saber se eu posso consumir o cacau. Eu acho que ela fez essa questão porque muito se fala da questão do cacau como um estimulador também, né? Ele tem essa relação, tem muita gente que usa como um pré-treino e tudo mais. Então aqui na questão, grávida, pode consumir o cacau? Pode. O cacau, ele tem cafeína na composição, né? Então, é claro que um excesso, e dependendo do risco da paciente e tudo mais, se for uma grávida que tem um problema hipertensivo, e se for consumir o cacau em excesso, aí o problema pode acontecer. Mas, caso contrário, dentro de uma dieta saudável, ele entra como um antioxidante super potente, anti-inflamatório, vai reduzir o risco de doenças cardiovasculares, assim como o doutor mencionou, então só vai trazer benefícios mesmo. Vamos pegar esse gancho e vamos falar aqui, além da barrinha, né? Você trouxe também aqui o pó e o nibs. Isso. É nibs, né? O nibs de cacau. cacau. O que é o nibs de cacau? Para quem não conhece, eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão e vou chegar bem pertinho da câmera para mostrar. Para quem que eu vou? Aqui? Pra o nibs, ele parece um granulado, né? Ele entra muito em algumas preparações. Ele é o cacau 100%. Então, a gente tem aí a castanha do cacau, que é a semente, que ela vai ser torrada e triturada. Então, ele tá ali 100% cacau, eu não tenho açúcar, não tenho nada junto da composição, tá? Então, o nibs é maravilhoso pra gente Maravilhoso. consumir. E ele é bem crocante, Que é o que eu então vou em fazer preparação agora. fica delicioso. Inclusive, eu gosto muito de indicar para paciente, quando tá com vontade de doce, para colocar sobre uma banana, fica super gostoso. Ou, de repente, para colocar na mousse de abacate, fica gostoso. Pra dar um acabamento, né, Ale? Como se fosse um granulado, então ele estimula visualmente também, traz ali aquela sensação de estar comendo um doce bem saboroso. Ele é muito gostoso. O nibs, por exemplo, ele tem mais propriedades do que uma barra de chocolate? Sim, porque De na cacau? barra de chocolate a gente já tem outros componentes. Mesmo sendo a barra 70% de cacau, por exemplo, eu tenho alguns outros ingredientes ali. Tenho açúcar, por exemplo, na composição. Menos do que no caso de um ao leite, mas eu ainda tenho. Tá? O nibs não, ele tá 100% integral ali, é só o cacau mesmo. Perfeito. Sica, só puxando um gancho pela sua introdução, você sabe de onde que veio o nome cacau? Qual que é a origem do nome cacau? Na verdade, o cacau ele existe há muito tempo, né? Há mais de 600 anos antes de Cristo. Ele foi um fruto muito utilizado pelos incas, pelos astecas e pelos maias. Tanto é que ele era considerado como uma bebida dos deuses. Eles usavam o cacau para melhorar resfriado, para prevenir resfriados, para ser eles utilizavam como uma bebida revigorante. E o nome, ele tem a etimologia do grego. O cacaueiro chama Tel Broma Cacau, com O no final. Tel significa Deus, do grego, e Broma, bebida. Então, bebida dos deuses. Ele era considerado um fruto dos deuses e, portanto, uma bebida dos deuses. Que legal, gente, saber disso, né? Então, ó, é um alimento que realmente tem poder, é poderoso, só traz benefícios, você deve consumir cada vez mais. Quando a gente fala aqui do cacau em pó, ele também fica com as propriedades intactas aí quando ele vira pó? Ele passa por um processamento, lógico, mas ele tá ali bem parecido com o nibs, tá? Eu só tenho que entender que cacau em pó é totalmente diferente de achocolatado. Então, às vezes, quando a gente vê ali ou vai ao mercado, então, às vezes, gera algumas dúvidas, né? Entre um achocolatado, um chocolate em pó e um cacau. O cacau em pó é o cacau 100%, eu não tenho acréscimo de nada. Aquele chocolate em pó que às vezes a gente encontra no mercado, ele já tem alguns componentes agregados, açúcar principalmente, tá? E o achocolatado, ele é basicamente a base de açúcar. Por exemplo, o diabético, ele pode consumir uma barra de chocolate 100% cacau? Bom, hoje nós sabemos que as indústrias alimentares, elas têm disponibilizado no mercado uma série de alimentos de chocolates, dentre elas algumas variações. Antes de falar do chocolate, queria fazer um adendo que a doutora Bruna falou. O cacau em pó, por mais que ele seja 100% cacau, ele não substitui o cacau in natura, que é o cacau, o fruto, né? Nós sabemos que com o processamento, com o processo de moição do cacau, ele perde ali algumas fibras e, por conseguinte, ele torna-se um alimento mais calórico.
Então, para as pessoas que estão pensando em restrição calórica, que estão aí contando calorias, né, não é muito recomendável, não recomendável o excesso. Para vocês terem uma ideia, em 100 gramas do cacau in natura, nós temos cerca de 70, 75 quilocalorias. 100 gramas do cacau em pó, né, nós temos cerca de 150 calorias. Acontece mais ou menos como você chupar uma laranja da fruta e quando você vai lá e faz ela virar suco, né? A frutose Mas é um tipo de ainda açúcar. é melhor do que você consumir um achocolatado de prateleira. Com né? certeza. Então, gente, é isso que a gente quer trazer para você, a consciência de escolher alimentos inteligentes. Então, ao invés de você pegar um achocolatado, que não vai trazer benefícios, né? Não vai trazer coisas boas para a tua saúde, é melhor você ir para um cacau em pó, que ele vai trazer benefícios, menos que um pouquinho mais de caloria, mas ainda vale a pena, tá bom? Agora vamos virar... Ai, Ale, eu chego aqui, eu tô passando mal. Bom, essa receita, eu tô vendo aqui mel, tô vendo cacau, tô vendo abacate. Quais os ingredientes que você vai utilizar? Eu vou usar o abacate, o chocolate 70% que já foi derretido, Tá. cacau em pó, mel e essência de baunilha. O que é isso aqui, Lê? É o sal, vai uma pitada de sal. Ah, vai uma pitada, porque de vez em quando você Isso. coloca uma pitadinha de sal no chocolate, ele traz um sabor Exatamente. mais dá uma- acentuado, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Boa, e aí ele vira essa E coisa aí vira deliciosa. essa mousse funcional, exatamente. Ela é calórica, tem que consumir com moderação. E também essa receita dá para substituir o chocolate derretido por mais uma colher de sopa de cacau em pó. Perfeito, é rapidinho então, É né? rápida de fazer. O passo a passo a gente vai fazer depois do intervalo, você não sai daí, tá bom? Agora, doutor, por que tem gente, você falou dessa questão da quilocaloria, né, do cacau, mas tem gente que usa o cacau até mesmo para perder peso, porque tem essa relação de acelerar o metabolismo, não? Não, na verdade, no cacau, no cacau nós temos algumas substâncias que de fato nos auxiliam com a termogênese, tá? Mas não é um alimento muito recomendável para utilizar como pré-treino ou pós-treino. Existem opções, alimentos funcionais melhores. Dentre as substâncias que conferem essa propriedade, nós temos a teobromina, né, e a própria cafeína, como a doutora Bruna comentou com a gente. Boa. Então, de fato, ele tem propriedades termogênicas, tá? Mas eu não aconselho utilizá-lo muito como pré-treino e como pós-treino, até porque pela questão da caloria, da quantidade de calorias. Tudo depende do treino, da intensidade do treino, do plano alimentar de cada paciente. Tá bom, Então, perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta, enquanto isso pega o telefone, liga, participa. O telefone você já conhece, é o 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Eu vou para um rápido intervalo e você, não descola, que o programa hoje está doce, está gostoso demais. E eu volto sempre para te deixar muito mais saudável. Me espera, tá?